Pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu estou fazendo vídeos curtos, que é para facilitar vocês e não ficar tão cansativo e vocês conseguirem estudar. Eu peguei o próprio slide da Secretaria de Educação, que eles estão trabalhando, né? E aí vou trabalhar em cima disso com o próprio slide da CE. Então, dando continuidade à parte de estequiometria, que nada mais é do que o balanceamento das reações químicas, né? O que é uma reação química? Reação química é quando ocorre a transformação da matéria, né? E para que ocorra a transformação da matéria, determinadas substâncias, elas vão reagir entre si e vão se transformar em um novo produto. Toda reação química, ela tem um reagente e tem um produto, né? E de acordo com a lei das proporções, as leis ponderais, a quantidade de reagente ela tem que ser proporcional à quantidade de produto. Quando uma equação, a quantidade de reagente ou é superior ou inferior à quantidade de produto formado, quimicamente nós falamos que essa equação ela não está balanceada, né? Então precisa ocorrer o balanceamento químico, que é a proporção definida dessa quantidade dessas matérias específicas. Então, nosso objetivo hoje aqui é integrar a matemática, né, que vocês aprendam um pouquinho da matemática dentro das reações químicas, na parte dos coeficientes, né, aplicando essa aplicação da matemática dentro da potência, conceito de proporcionalidade, regra de 3, e que vocês desenvolvam a capacidade para poder resolver alguns problemas relacionados às reações químicas e desenvolvendo esses cálculos estequiométricos dentro do conceito de balanceamento. Então, quais seriam esses cálculos químicos? O que são cálculo químico, né? Geralmente os alunos eles acabam perguntando, mas professora, por que a matemática está dentro da química? Porque não tem como eu calcular a quantidade de uma reação química se eu não utilizar a questão da proporcionalidade, né? Eu sei que uma reação química ela é a união do resultado dos reagentes, né, que reagiram entre si com o objetivo de formar um determinado produto. Essa quantidade de produto ela tem que ser equivalente à quantidade de reagente. E aí, vários fatores envolvem dentro de uma equação química, de uma reação química. Fatores externos, temperatura, pressão, né, a quantidade de reagente, a questão da volatilidade, a questão da solubilidade. Então, tudo isso também nós devemos levar em consideração na hora de determinar esses cálculos, né? Esses cálculos, eles são realizados com o apoio dessas reações químicas ou equações químicas, né? E essas equações químicas, elas estão dentro daquelas leis ponderais, ou seja, a quantidade de reagente tem que ser proporcional à quantidade de produto, a quantidade de reagente de substâncias que participam dessa reação química, né? Se está proporcional à quantidade de produto formada. Então, a estequiometria, o que significa a palavra estequiometria? A palavra estequiometria, ela tem a sua origem, a sua derivação grega, né? Stekio, que significa elemento, e metro significa medida, ou seja, a estequiometria nada mais é do que a medida da quantidade de elementos que participam de uma determinada reação química. E aí a estequiometria ela está diretamente ligada também a leis ponderais, né, a lei de Lavoisier, que fala na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, né? Quantidade de reagente tem que ser proporcional à quantidade de produto formada. Ou a lei da conservação das massas. Em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas das substâncias reagente é igual à soma das massas dos produtos da reação. Por isso que eu falo que o ambiente, as condições de temperatura e pressão
em algumas reações químicas elas vão interferir, né? Elas vão ocorrer algumas modificações. Desse modo, é possível calcular quanto de produto será formado, ou seja, qual será o rendimento dessa reação química, né? Então, através da estequiometria, eu posso determinar a quantidade do produto formado e qual vai ser o rendimento, né? Lembrando sempre que a proporção dos reagentes tem que ser igual à proporção do produto formado. Aí eu tenho aqui um exemplo bem fácil de vocês entenderem a estequiometria das reações químicas. Olha só, se tudo que eu tenho numa reação química são os reagentes, e aí eu vou ter os meus produtos formados. Antes da seta vem o reagente, após a seta vem os produtos. Para mim fazer um misto, né, o que eu preciso? Eu preciso de duas fatias de pães iguais, mais uma fatia de queijo, né? Então, se eu somar duas fatias de pães com mais uma fatia de queijo, eu vou ter 3 unidades, né? Então, no reagente eu tenho 3 unidades, duas fatias de pães com mais uma fatia de queijo. Então, o meu misto, que é o meu produto formal, ele tem que ser proporcional à quantidade de reagente que eu tinha no início. Então, aqui, a reação entre duas fatias de pão com mais uma fatia de queijo vai ter como produto formado um misto. Então, esse misto, ele vai ser constituído por duas fatias de pães mais uma fatia de queijo. Então, observa que a estequiometria é o rendimento da reação. O que eu tenho como reagente e o que eu vou ter formado como produto. Então, existe uma proporcionalidade entre reagente e entre produto. E aí, também existem algumas grandezas químicas. Eu falei bastante isso na aula passada. Então, quem assistiu aqueles 2 vídeos que eu gravei, quem participou da nossa videoconferência, né, deu mais ou menos, eu acredito, para entender o que são essas grandezas químicas. Quando eu falo em grandeza química, o que eu estou falando? A primeira grandeza química que nós temos é a massa atômica, né? O que é a massa atômica? A massa atômica é uma média ponderada das massas dos isótopos naturais do elemento. Então, olha só, eu falei para vocês na aula antepassada que existe na natureza alguns elementos que são considerados isótopos, né? Esses elementos considerados isótopos, no caso do oxigênio, no caso do cloro, no caso do hidrogênio, é feita uma média ponderada daqueles elementos versus a incidência dele na natureza. Então, essa massa atômica ela é obtida através dessa média ponderada. E a unidade de medida da massa atômica ela é dada em U, né? Existe a unidade de massa atômica, ela foi estabelecida pelos cientistas, e a unidade é sempre dada em U. Ela foi comparado, os átomos, ele foi comparado com o átomo de carbono. Os cientistas dividiram o átomo de carbono em 12 fatias iguais, como se fosse uma pizza. Então, eles atribuíram a cada uma unidade de massa atômica a 1 U. Se a massa do carbono era equivalente a 12, então a unidade de massa atômica seria 12 U. Então, nesse caso, a massa atômica do carbono é igual a 12 U. A massa atômica do oxigênio é igual a 16 U. Então, a cada uma unidade de massa atômica é equivalente a 1 U. Se o átomo tem 96 unidades de massa atômica, ele vai ter 96 U. Então, o número de massa é diferente do número atômico. O número atômico é a média ponderada e é dado em U. Já o número de massa é a somatória do número de prótons mais nêutrons de um elemento químico. Então, um elemento químico, quando ele tem lá, por exemplo, número de massa, o resultado é a soma do número de prótons mais nêutrons. Já a massa atômica não, é uma média ponderada, ou seja, é a quantidade de incidência que aquele elemento vai apresentar na natureza e ela vai ser dada em U. Massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem uma determinada molécula. Então, por exemplo, a molécula da água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A massa molecular é a somatória
da massa atômica de cada átomo que constitui aquela determinada molécula. Então, na molécula da água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu tenho 2U, porque cada átomo de hidrogênio tem a massa atômica equivalente a 1U. Se eu tenho 2 hidrogênio, então eu vou multiplicar 2 vezes 1 é igual a 2. Então, a massa atômica do hidrogênio vai ser 2U. Só que na molécula da água eu não tenho só hidrogênio, eu tenho oxigênio. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 1 átomo de oxigênio. E para cada átomo de oxigênio, eu vou ter a massa atômica equivalente a 16U. Então, eu vou somar 2U do hidrogênio com mais 16U do oxigênio. No total, a massa molecular da água vai ser equivalente a 18U. Então, a massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem aquela determinada molécula. E a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela é determinada por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Então, o Avogadro, ele determinou o tamanho que seria um átomo e ele estipulou isso. E a quantidade de mol é a quantidade da matéria, então vai estar relacionada à unidade específica daquela matéria. Quando eu tenho 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando eu tenho 1 mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E a massa molar, né, que é a massa em gramas de 1 mol da molécula. Então, a unidade de medida de massa molar é gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol daquela substância, quantas gramas eu tenho? No caso da molécula da água, a cada 1 mol de água, eu vou ter 18 gramas. Tá? Então, a cada 1 molécula de água, a massa dela é equivalente a 18 gramas. Para mim determinar a quantidade de mols, eu posso utilizar essa formulazinha, N é igual a M minúsculo, que é a massa em gramas do soluto, dividido pela massa molar desse soluto, desse elemento químico. A massa molar é dada sempre em gramas por mol. Então, aqui é a quantidade de mols, né, desse elemento aqui. A quantidade de mols nada mais é do que a quantidade de matéria. Essas são as grandezas químicas, né? E aí vamos tentar entender aqui uma relação bem importante para quando nós estivermos realizando a nossa estequiometria. 1 mol, ele corresponde a quê? 1 mol é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, segundo a constante de Avogadro. Em gramas, né? A massa molar é dada em gramas. E em volume, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão, o volume é equivalente a 22,4 litros. Então, quando eu estou falando de 1 mol em relação a volume, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão CNTP, a cada 1 mol eu tenho 22,4 litros. Então, o que significa quando eu falo que eu tenho uma determinada quantidade de 1 mol? 1 mol contém 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso significa que 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando eu tenho 1 mol de íons, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. E aí, para mim determinar o número de mols, eu utilizo a velha fórmula, massa dessa substância no estado sólido, dividido pela massa molar. A massa molar ela é sempre dada em gramas por mol. Então, N, ele corresponde à quantidade de matéria específica. Tá? Então, N, número de mols, M, massa em gramas, e M maiúsculo, massa molar. E a unidade de medida de massa molar é sempre dada em gramas por mol. Então, eu tenho um exemplo aqui. Determine o número de mol contidos em 55 gramas de ácido sulfúrico. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o número de mols contido em 55 gramas de ácido sulfúrico. Como é que eu vou determinar o número de mols? Qual é a forma? N
é igual a M minúsculo dividido por 2M maiúsculo, que é a massa molar. A massa molar de quem? Do ácido sulfúrico. Qual é a massa molar do ácido sulfúrico? 98 gramas por mol. Então, eu vou colocar N é igual a M. Quem é M aqui? É a massa dele. Qual foi a massa que ele me deu? Me deu 55 gramas. Então, 55 gramas dividido para 98 gramas do ácido sulfúrico. E aí, armando a nossa continha, né? Assim nós vamos ter M é a massa desse elemento. Qual foi a massa que ele me deu aqui? 55 gramas. E a massa molar do ácido sulfúrico. Quais são as moléculas do ácido sulfúrico que eu tenho? Tenho 2 átomos de hidrogênio, tenho 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Por que que deu 98 gramas, professora? Porque eu tenho 2 gramas de hidrogênio, tenho 32 gramas do enxofre e eu tenho 4 átomos de oxigênio. Para cada átomo de oxigênio, a massa dele é equivalente a 16. Então, somando 4 vezes 16, aí vai somar mais 32, mais 2. No total dá 98. Então, eu sei que o número de mols, ele é determinado por N igual a M, que é a massa dessa substância, dividida pela massa molar. E aí eu posso achar aqui nessa questão que Mzinho minúsculo é equivalente a 55, a massa molar do ácido sulfúrico é 98, então fazendo essa divisão, 55 dividido para 98 é equivalente a 0,56 mols de ácido sulfúrico. Então, o número de mol contido em 55 gramas é equivalente a 0,56 mols. E eu tenho um segundo exemplo, né? Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, C2H6O, que deve reagir para fornecer 2 mols de gás carbônico? Primeira coisa, essa reação, ela está balanceada? Primeira coisa que a gente tem que analisar se a reação está balanceada. Olha só, quem são os meus reagentes? Eu tenho o álcool etílico. A molécula do álcool etílico é formada por 2 átomos de carbono, 6 de oxigênio, né, e 1 de oxigênio. 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E tenho também o gás oxigênio. Então, esses são os meus reagentes. Produto, eu tenho dióxido de carbono e tenho água. Se eu analisar aqui, ó, do lado do reagente, eu tenho 2 átomos de carbono. Do lado do produto, quantos átomos de carbono eu tenho? Só tenho 1. Então, essa reação ela não está balanceada. A primeira coisa que eu tenho que observar na reação, na equação química, é se ela está balanceada. Então, eu não posso determinar a quantidade de matéria do álcool etílico se ela está desbalanceada. O primeiro passo que eu tenho que fazer é o balanceamento dessa equação química. E aí eu vou utilizar os métodos da tentativa. O que é o método da tentativa? Eu vou tentando colocar coeficiente aqui. O que são coeficientes? São números na frente dos símbolos de tal forma que vai equilibrar essa equação. Então, olha só. Primeiro caso que eu tenho que fazer, toda vez que eu for determinar a quantidade de matéria de uma reação química, é verificar se ela está balanceada. Então, nesse caso aqui, nós já verificamos que ela não está balanceada. Segundo caso, é identificar os coeficientes estequiométricos, né? Essa questão da proporcionalidade. Por exemplo, eu sei que nos reagentes eu tenho 6 hidrogênio e nos produtos eu vou ter só 2. Essa equação está balanceada? Não está balanceada, né? Então, aqui já é um segundo fator. E depois eu vou fazer o quê? Uma regrinha de 3 para determinar essa questão da proporcionalidade. Então, nesse caso aqui, o que eu poderia fazer? Vou balancear a equação, né? E se eu colocasse aqui, o que está desbalanceado? A quantidade de carbono dos produtos. Então, eu tenho 2 carbonos no reagente, tenho 1 carbono no produto. Se eu colocar o número 2 aqui, o coeficiente 2, a quantidade de carbono vai ficar igual. Vai ficar 2 carbono no reagente e 2 carbono no produto. A quantidade de hidrogênio dos reagentes é 6. A quantidade de hidrogênio dos produtos é 2. E aí, quem é que está desbalanceado? A quantidade de hidrogênio dos produtos. Então, eu coloco o número 3 aqui. Se eu colocar o número 3 na frente do hidrogênio, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, a quantidade de hidrogênio do reagente
fica proporcional à quantidade de hidrogênio do produto, né? E aí agora eu vou calcular a quantidade de oxigênio. Eu tinha colocado o número 2 aqui para balancear o carbono, então eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4, né? E aí eu coloquei o número 2 aqui para calcular, o número 3 para calcular a quantidade de hidrogênio. Então eu vou multiplicar, eu tenho 4 hidrogênio aqui, aí eu vou multiplicar 3 vezes 1, 3. Então 3 vezes 1, 3, com mais 4, 7. Eu tenho que fazer de tal forma que a minha equação ela vai ficar o quê? Balanceada. Então, pessoal, olha só como é que ficaria o balanceamento dessa equação química, tá? Eu colocaria 3 aqui em frente do oxigênio, né? Agora vamos ver se essa equação está balanceada. Quantos carbono eu tenho nos reagentes? Tenho 2. Quantos carbono eu tenho no produto? 2 vezes 1, 2. A quantidade de carbono está proporcional dos reagentes, está proporcional com a quantidade de carbono dos produtos. E o hidrogênio? Quantos hidrogênio eu tenho nos reagentes? 6. Quantos hidrogênio eu tenho no produto? 3 vezes 2, 6. A quantidade de hidrogênio dos reagentes está proporcional à quantidade de hidrogênio dos produtos. Agora eu preciso verificar a quantidade de oxigênio. Quantos oxigênio eu tenho nos reagentes? 3 vezes 2, 6. Só que eu não tenho um oxigênio só aqui, eu tenho um oxigênio na molécula do álcool etílico. Quantos oxigênio eu tenho aqui? 1. Então, 6 oxigênio aqui, com mais 1, 7. Eu tenho 7 oxigênio na molécula do reagente e eu preciso ter 7 oxigênio no produto. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Por que 2, professor? Porque na frente do carbono tem o número 2, tem o coeficiente 2. Esse número aqui, ele vai multiplicar tanto para o átomo de carbono quanto para o átomo de oxigênio. Então, 2 vezes 2, 4. Tenho 4 oxigênio de óxido de carbono, só que eu também tenho o quê? A molécula da água aqui. E a molécula da água também tem oxigênio. Quantos oxigênio eu vou ter na molécula da água? 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, essa equação, ela está balanceada. Então, eu já identifiquei os coeficientes estequiométricos, né? E aqui eles vão me indicar o número de mols. O que vocês vão entender? Eu tenho 1 mol de álcool etílico reagindo com 3 mols de gás oxigênio, vai formar 2 mols de dióxido de carbono e vai liberar 2 mols de água. Então, essa é a proporcionalidade da reação. 1 para 3 e 2 para 3. Ou seja, 1 para 3 nos reagentes e 2 para 3 no produto. Agora eu vou fazer o quê? Uma regrinha de 3, não é isso? Porque ele quer saber o quê? Vamos lá no que a questão está falando. Olha só, a regrinha de 3. 1 mol de álcool etílico está reagindo para quantos mol de gás carbônico? 2 mol de gás carbônico, né? Então, 1 mol de álcool etílico tá para quantos mols de gás? Para 12 mols de gás carbônico. Vou ter quantos de álcool etílico? Vamos ver o que a questão está me pedindo lá atrás. Vamos recordar aqui, ó. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, ele quer saber qual a quantidade de álcool etílico que deve reagir para formar 12 mols de gás carbônico. Aí eu vou para uma regra de 3, que é a regra da proporcionalidade, né? Quando eu tenho 1 mol de álcool etílico, quantos mols de gás carbônico eu vou ter? 2 mol. Então, para cada 1 mol de álcool etílico, eu tenho 2 mol de gás carbônico. Só que qual foi a quantidade de mols de gás carbônico que ele me deu aí? Ele me deu 12 mols de gás carbônico. Então, quando eu tenho 12 mols de gás carbônico formado, qual é a quantidade de álcool etílico que eu tenho que ter nos reagentes? Aí eu faço uma regra de 3. 1 mol de álcool etílico tá para 2 mol de gás carbônico. 1 mol de álcool etílico vai estar para... Quantos mol de álcool etílico vai estar para 12 mol de gás carbônico? Aí eu vou isolar x, né? Vou multiplicar meio pelos extremos. 1 vezes 12 e 2 vezes x. Então, x vai ser igual a 6 mol de álcool etílico, né? Então, quando eu tenho 12 mol de gás carbônico formado, eu vou ter 6 mol de álcool etílico.
multiplicando aqui, gente, ó, é bem simplesinho. 1 vezes 12, 12. 12 dividido para 2 é igual a 6. Então, quando eu tenho 6 mols de álcool etílico, eu vou ter 12 mols de gás carbono. Observa que a quantidade de gás carbono, ela é sempre o dobro, né? A quantidade de gás carbono liberada é sempre o dobro da quantidade de álcool etílico metílico consumido. Aqui o terceiro exemplo. Quantos mols de água H2O serão produzidos na queima de 4 mols de metano? Olha só, eu tenho o metano como reagente e eu tenho a água aqui como produto. O que ele quer saber é a quantidade de mols de água que vai ser produzida quando queima 4 mol de gás metano. Primeira coisa que eu tenho que ver é se a equação está balanceada. Então, vamos lá. Nos reagentes, quantos carbono eu tenho? 1. Quantos reagentes eu tenho no produto? 1. Quantos hidrogênio eu tenho nos reagentes? 4. Quantos hidrogênio eu tenho no produto? 2. Opa! A quantidade de hidrogênio não está proporcional. Eu tenho mais hidrogênio nos reagentes do que hidrogênio no produto. Então, essa equação ela não está balanceada. O primeiro passo que eu preciso fazer é o balanceamento dessa equação. E aí eu vou para o oxigênio. Quantos oxigênio eu tenho nos reagentes? 2. Quantos oxigênio eu tenho no produto? Tenho 2 aqui, com mais 1, 3. Então, eu tenho mais oxigênio no produto que nos reagentes. Então, o primeiro passo é o balanceamento. Então, eu tenho CH4. Se eu colocar o número 2 aqui, o coeficiente 2 na frente do oxigênio, e aí vai ficar CO2 mais 2 moléculas de água. Agora, vamos ver se colocando 2 aqui na frente do oxigênio e o coeficiente 2 na frente da molécula da água, se a equação fica balanceada. Então, eu passo a ter um carbono no reagente, um carbono no produto. Passo a ter 4 hidrogênio no reagente e passo a ter 4 hidrogênio no produto. Como assim, professora? 4 é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Eu passo a ter 4 oxigênio nos reagentes e passo a ter 4 oxigênio no produto. Como assim, professora? 2 oxigênio aqui do dióxido de carbono e 2 vezes 1 aqui, ó, mais 2 oxigênio da molécula da água. 2 com mais 2, 4. Então, a equação agora ela está balanceada. Agora sim, eu posso determinar a quantidade de mols da molécula da água que vai ser produzido quando queimar 4 mols de metano. E aí, como é que está essa proporção? Ó, quando eu tenho 1 mol de metano, ele vai formar quantos mol de água? 2 mols de água. Então, a relação está 1 para 2. 1 mol de metano produz 2 mols de água. O que ele está pedindo? Quantos mols de água serão produzidos na queima de 4 mols de metano? Então, se vocês observar aqui, ó, sempre a quantidade de água formada é o dobro da quantidade de metano. Então, se eu tenho 1 mol de metano, está formando o quê? 2 mols de água. Quantos mols de água serão produzidos na queima de 4 mols de metano? Observe que sempre é o dobro, né? Então, nós já identificamos os coeficientes, a questão da proporcionalidade. Só um pouquinho, gente. Geralmente tem isso, né, gente? Ao vivo. Então, vocês vão identificar os coeficientes estequiométricos e depois vão determinar o quê? A regra de 3, né? O mol de metano tá para 2 mols de água. Então, 4 mols de metano vai produzir quantos mols de água? No total, vai ser o quê? 8 mols de água. Observa que a quantidade de água produzida sempre é o dobro da quantidade de metano. Se eu tenho 4 mols de metano, né, que vai ser para reagir, a quantidade de água vai ser o dobro, vai ser o quê? 8 mols. Então, essa é a parte da estequiometria, né? Tem o objetivo ajustar os coeficientes, né? E as ordens que se seguem é sempre os primeiros metais, depois os ametais. Então, ver a questão da proporcionalidade, tá? E utilizando sempre a regrinha de 3.
Ainda vamos fazer mais alguns vídeos, mais 2 vídeos ainda pra gente finalizar nossa aulinha de hoje, tá? Um grande abraço.